Ops, então meu nome é Ricardo Krause e seguimos então falando a respeito de farmacologia e continuando aqui sobre o nosso tema de antibióticos. Agora eu vou comentar algumas coisas em relação a alguns grupos mais específicos para algumas situações, né, um pouco mais peculiares, mas também envolvendo a questão da odontologia. Existe um grupo, na verdade, que a gente até um tempo atrás se utilizava, né, quando a gente tinha aquele paciente sabidamente alérgico de forma imediata a uma penicilina e uma cefalosporina, que a gente utilizava o grupo dos macrolídeos, né? O principal medicamento do grupo dos macrolídeos era a eritromicina. O que acontece? Hoje não se usa mais a eritromicina porque já sabe que cerca de mais de 70% das bactérias já apresentam resistência adquirida à eritromicina. Existe dentro desse grupo de macrolídeos, tá, um medicamento que é bastante conhecido e que a gente tem que ter um pouco de cuidado quando da utilização desse medicamento, que é a azitromicina. A azitromicina ela apresenta uma peculiaridade com relação ao tempo de tratamento. A azitromicina ela é interessante no sentido de uso porque você utiliza uma vez ao dia o medicamento em torno de 3 ou 5 dias, dependendo da severidade da infecção. Pois bem, infelizmente para odontologia, o tratamento de infecções com azitromicina não funciona para odontologia. Ele é muito interessante para quê? Para infecções de via aérea, ou seja, sinusopatias, inclusive hoje até é muito discutido com relação aos otorrinolaringologistas, né? Então tem uma certa questão de cuidados aí, que alguns pacientes a gente de repente não vai utilizar, justamente por essa questão de resistência microbiana. Tá? A azitromicina hoje é muito mais utilizada em algumas situações pontuais de quimioprofilaxia para endocardite infecciosa. A gente vai ter um vídeo a respeito disso, né? Então depois não deixem de lado, assistam aqui o nosso vídeo, né? Mas então hoje o que a gente faz? A gente não usa a azitromicina para tratamento de infecções de região bucomaxilofacial, nível bucal, infecção odontogênica, certo? Bem, o grupo das tetraciclinas a gente também pode utilizar, apesar de ser bacteriostático, muitas vezes algumas infecções periodontais podem ser utilizados esse tipo de medicamento. Outro medicamento que a gente pode utilizar, que é na verdade um anaerobicida, ele é exclusivamente anaerobicida, né, é o metronidazol. O metronidazol ele é importante inclusive para as associações junto com as penicilinas para aquelas infecções mais profundas, em que eu tenho um grande edema na região, em que eu tenho o meu paciente com uma linfadenopatia regional importante, dificuldade de abertura de boca, dificuldade de deglutição, e que a gente sabe que é uma infecção mais profunda e que exige o quê? Ação principalmente contra anaeróbios, ok? Também existe a possibilidade de a gente trabalhar com as sulfonamidas. As sulfonamidas, na verdade, hoje ela é muito mais utilizada na odontologia de forma tópica. Aonde? Principalmente quando a gente faz a abertura de câmara pulpar e a gente utiliza em biopulpectomia o nosso famoso otosporin, tá? Que na verdade nós temos uma associação de sulfa, uma associação de outro medicamento que eu vou falar logo em seguida, que é um aminoglicosídeo, e também junto com um corticosteroide, ok? Hoje mais comumente, mas até um pouco tempo atrás a gente não utilizava, era o grupo das fluoroquinolonas, no caso a ciprofloxacina. A ciprofloxacina normalmente é utilizada para infecções abaixo do diafragma, ou seja, infecções da região, né, das vísceras, né? E principalmente as infecções urinárias, as infecções intestinais. Mas por que de vez em quando a gente utiliza em odontologia? Principalmente na endodontia. Às vezes você apresenta um paciente com uma infecção na região apical e que não consegue fazer uma regressão daquele processo infeccioso com uma penicilina, uma cefalosporina, ou mesmo com a associação de um metronidazol, e às vezes o que? A gente tem uma bactéria específica lá que pode ser o Enterococcus fecalis. E daí quem é que vai atuar aí? Basicamente, né, uma fluoroquinolona, né, uma ciprofloxacina, por exemplo. E nós temos o grupo dos aminoglicosídeos,
né, que é representado basicamente pela gentamicina e também pela neomicina, que são substâncias que a gente pode usar a neomicina de forma tópica e está presente no Debacetin, por exemplo, para afecções e algumas lesões, né, que a gente pode fazer de abrasão, que a gente tem exposição de tecido conjuntivo, enfim, e a gentamicina que a gente utiliza muito mais em infecções graves a nível de ambiente hospitalar. Tá? A gente tem que cuidar muito que os aminoglucosídeos são fármacos extremamente tóxicos e podem, inclusive, produzir para pacientes uma ototoxicidade importante, uma nefrotoxicidade bastante acentuada, inclusive neurotoxicidade. O paciente ele pode, inclusive, adquirir surdez irreversível e a gente tem que ter muito cuidado, por isso que a gentamicina é utilizada dentro de CTIs e UTIs. Né? A gente teria muita coisa para poder comentar a respeito disso, mas hoje, de uma forma bem sucinta e jogando para a questão da odontologia, basicamente é isso que a gente utiliza. E hoje a gente sabe que cada vez mais estão se pesquisando mais e mais antibióticos novos para que a gente não morra mais de infecção. Tá? Então, sigam assistindo nossos vídeos, né? Logo mais teremos outros assuntos, né, para conversar com vocês. Abraço!